Glória a Deus. Quando Jesus nos atrai, novamente, depois de nos desviarmos, às vezes a gente se sente indigno, a gente não acha que Ele vai nos perdoar, que Ele vai nos receber de volta, mas Ele vai, Ele está esperando, só você dar o primeiro passo, como foi a história de Maria Madalena. Ela se entregou a Jesus, de repente ela se afastou de Jesus, e ela voltou a pecar, voltou para o pecado, mas Ele abraçou ela novamente, e Ele a perdoou. Assim Ele quer fazer com você hoje. Você está disposto a dar esse primeiro passo? Amém? Então se prepara, porque hoje você vai se encontrar com o Senhor. Glória a Deus. Talvez você conheceu a Jesus por interesse, porque Ele teria algo a te oferecer, e não há nada de errado nisso. Aconteceu comigo, eu conheci a Jesus por interesse de ter o meu casamento restaurado, e me falaram assim: olha, tem um tal de Jesus que pode mudar a tua vida, o teu casamento. Eu falei: eu quero conhecer esse Jesus, e eu vim por interesse, e esse interesse se transformou em amor, que dura 23 anos, 23 anos, que eu sou apaixonado, e eu amo a Jesus, e a minha vida é dele, eu entreguei a minha vida para Ele, e não volto atrás. E esses 23 anos são marcados exatamente por isso: constância. Constância é melhor do que motivação. Motivação é pico, acaba. Constância não acaba. Amor é melhor do que paixão. Paixão acaba, amor continua. E muda as formas que Deus se apresenta em amor para nós, mas o amor não acaba nunca. Sabe, talvez você foi como um dos 10 leprosos, né? Um dos 9 leprosos. Um dia Jesus estava chegando numa cidade, e ao longe ele viu 10 leprosos. A lepra, na época, ela apodrecia a carne, né? É a hanseníase hoje. Na época não existia cura, e ele encontrou 10 leprosos, e eles falaram: Senhor, olha para a nossa situação, nós sabemos que Tu pode nos curar. E Jesus falou: sedes curados, vão até o templo e se apresentem para os sacerdotes. E eles foram até lá, e no caminho eles foram curados. No caminho eles foram curados, não foi imediatamente. Eles precisaram obedecer a uma palavra. Jesus deu a direção: vão até o templo e se apresente para os sacerdotes. Eles podiam não acreditar e falar: não mudou nada em mim, então eu não tenho por que eu ir. Mas eles creram e eles foram, e no caminho eles foram curados. E quando eles foram curados, um voltou correndo e se jogou aos pés de Jesus e falou: Senhor, glórias a Deus, obrigado pela cura. E Jesus falou assim: ué, mas não eram 10? 9 não voltaram para agradecer. Eu não sei se você é aquele que voltou, ou se você é aquele que não voltou. Não importa, nunca é tarde para voltar e agradecer ao Senhor pelo que Ele fez na tua vida. Ele fez algo na tua vida. Se Ele fez algo na tua vida, hoje é o momento de você pedir perdão para Ele e agradecer, e falar: Senhor, eu não voltei antes por esse ou aquele motivo, mas hoje eu estou aqui para agradecer aquele milagre que Tu fez na minha vida. E todo mundo aqui tem um milagre para agradecer. Todo mundo. Quem tem filho aqui? Então você já tem um milagre para agradecer. Amém? Quem tem esposa? Tem milagre. Quem tem esposo? Tem milagre. Quem tem saúde? Tem milagre. E quem tem doença vai ser curado, e vai ter motivo para agradecer. Amém? É isso aí, amados. Tem que crer.
tem que escutar essa voz de direção, essa voz da sarça, e segui-la, obedecendo sem duvidar, sem questionar, que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Glória a Deus, Ele te perdoa. Jesus, Ele te perdoa. Sabe o que é interessante? Eu pedi uma cura, uma restauração no meu casamento, ou uma cura de uma enfermidade. Você sabe que Jesus sabe o teu futuro? Ele sabe se você vai se afastar ou não, amém? Ele sabe. Ele é onisciente e onipotente. Ele podia falar assim: não, eu não vou curar, porque lá na frente ela vai se afastar de mim, lá na frente ele vai se afastar de mim, lá na frente ele não vai voltar para me agradecer. Ele podia fazer isso? Claro que pode fazer isso. Ele pode, não podia, ele pode fazer. Mas ele não faz. Ele não faz. Sabe por que ele não volta atrás naquilo que ele fala? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Todos, ele não disse alguns, venham alguns só. Não, todos, venham todos que estáis cansados. Então ele vai te curar, mesmo que lá na frente você se afaste dele. Porque ele sabe a voz certa da sarça que vai te atrair novamente. E é o dia de hoje que isso vai acontecer. Glória a Deus. Talvez o teu amor tenha esfriado por achar que ele não vê o teu sofrimento. Esse é um problema sério. Nós sofremos sozinhos, sofremos na nossa casa, no nosso quarto, sofremos sem abrir a nossa boca, sofremos às vezes sem murmurar, mas sofremos não acreditando que Jesus está nos vendo, que Jesus conhece o nosso sofrimento. Quero te apresentar um Jesus que conhece e que te vê. Ele conhece as tribulações que você passa todos os dias. Ele sabe, porque Ele te chama pelo teu nome. Ele soprou nas tuas narinas o fôlego da vida. Ninguém conhece você como Jesus. A palavra fala que Ele esquadrinha o nosso interior. Esquadrinha o nosso interior. Ele conhece até os nossos pensamentos. Ele sabe que nós vamos falar antes da palavra chegar na nossa boca. Ele te vê. Mas Ele prepara o momento certo para se encontrar com você. Assim como foi com Natanael. Ele tinha um momento certo para falar, para encontrar Natanael e falar: Natanael, você é muito especial. Eu tenho um propósito, um projeto na tua vida que você nem sonha. Eu tenho algo para fazer na tua vida que as pessoas vão dizer: uau, aquele que estava chorando pelos cantos, enfermo, abandonado, deixado de lado, olha onde ele foi parar, assentado com príncipes. Natanael foi um dos discípulos de Jesus, mas até chegar a ser discípulo de Jesus, ele passou por muita dificuldade, mas era um homem reto. O próprio Jesus falou: onde não há engano. Jesus conhece o teu sofrimento, Jesus conhece o teu andar, o teu dia a dia. Ele sabe do que você precisa. Glória a Deus. Quando você pensa que está só, Ele te vê no sofrimento, Ele sabe que você está passando. Ele pode até não te responder, mas Ele está preparando um encontro contigo. E esse encontro pode ser hoje. Basta você crer. Talvez achamos que não precisamos dele. Muitas vezes não estamos passando por dificuldades, tribulação, necessidade. Porém, há algo em nós que diz assim: eu não preciso
de muleta. Eu não preciso de Jesus, eu não preciso de religião, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Jesus. Vou contar uma história para vocês, está lá no livro de João, de um homem chamado Nicodemos. Já ouviram falar de Nicodemos? Nicodemos era um mestre da lei, sacerdote, com uma autoridade tremenda, homem que era convidado para pregar em todas as igrejas da época, todas as sinagogas, tamanho conhecimento e eloquência da sua palavra. E ele era tão respeitado, que inclusive o Império Romano respeitava ele. Pensa, Israel tinha sido invadida, tomada por Roma, e os próprios romanos, os próprios soldados respeitavam a autoridade dele, Nicodemos, um homem muito letrado. Só que aí o Nicodemos ouviu falar que tinha um pregador de rua que estava fazendo milagres e maravilhas. E isso fugia de todo o contexto que ele tinha crescido, que ele tinha estudado, porque ele não compreendia. Como assim? Como assim? Eu detenho a palavra, eu conheço a palavra de Deus. Como é que um pregador de rua está operando milagres? E ele quis saber. Mas, amados, Nicodemos tinha muito a perder, porque ele era autoridade, ele era muito rico. Você já imaginou os sacerdotes, os fariseus da época descobrindo que ele se encontrou com Jesus, que ele quis conhecer a Jesus? Certamente ele seria repreendido, mas ele deu um jeitinho, ele marcou com Jesus à noite, porque à noite ele não seria visto, né? Naquela época Israel não tinha poste em cada esquina como é nos dias de hoje, era só lamparina, e ele marcou com Jesus à noite, e quando ele chegou até Jesus, ele começou a questionar Jesus, ele disse: como assim? Eu não compreendo, como? Quem é você? E Jesus se apresentou a ele. Jesus não se importou de ter ido à noite para conhecer a Jesus. E Jesus deu um nó na cabeça de Nicodemos, porque ele falou assim: eu venho falar de um reino, mas esse reino não é desse mundo. Esse é o reino do meu Pai. Só que para entrar nesse reino, você tem que nascer de novo. Pronto, deu um nó na cabeça do Nicodemos. Como nascer de novo? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não existe isso. Mas Jesus era amável, foi lá e explicou para ele: não, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Eles achando que Jesus vinha para libertar o povo de Roma, com equipamento bélico, né? Muita coisa, e Jesus falou: não é esse reino que eu vim implantar aqui. O reino que eu vim implantar é outro, ele é espiritual, ele não é de carne. E para você entrar nesse reino espiritual, você vai ter que abrir mão de muita coisa. A Bíblia não fala se Nicodemos seguiu a Jesus, mas ele entendeu o que Jesus estava falando, depois de Jesus desenhar para ele. Mas ele tinha muito a perder, amados, muito a perder. Ele tinha status, posição social, dinheiro, e aí ele não quis abrir mão disso, porque talvez ele poderia estar entre um dos 12 apóstolos. Tamanho conhecimento que ele tinha, ele poderia estar lá, e seria com toda certeza, depois acho que de Paulo, né, com maior autoridade para estar como discípulo de Jesus. Mas ele não aceitou. A Bíblia fala apenas mais 2 vezes sobre Nicodemos. Uma delas, ele defendeu Jesus quando os sacerdotes fariseus estavam julgando ele sem ele estar na presença. Ele falou: mas como assim? A lei de Deus não julga, não condena uma pessoa sem primeiro ouvir o que ela tem a dizer, sem primeiro conhecer os seus argumentos. Essa foi uma das vezes que ele defendeu.
E a segunda vez e a última foi quando Jesus morreu, que ele foi sepultado. Nicodemos estava lá. E sabe por que eu digo que ele entendeu o que Jesus quis dizer para ele? Porque lá no enterro, ele deu uma oferta. Era uma oferta de mirra e aloe, que são perfumes caríssimos. A oferta de perfume que ele deu seria a oferta para enterrar um rei. Ele reconheceu Jesus como rei, mas ele não abriu mão da posição e do status. Talvez seja o teu caso. Talvez seja o teu caso. Status, dinheiro, posição não leva ninguém para o céu, amado. Você pode ter uma vida muito boa aqui na terra, mas não leva você para o céu. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa o quão alto você atinja aqui na terra, nunca chegará ao céu. Para chegar ao céu, você tem que abrir mão de tudo que é desse mundo. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão de dinheiro. Você pode servir a Jesus tendo dinheiro. Você tem que abrir mão de status. Você não precisa abrir mão de status. Você só precisa dizer que Jesus é o Senhor sobre a tua vida. Compreende? A gente não consegue abrir mão dessas coisas. A gente não consegue colocar Deus acima dessas coisas. Jesus está abaixo dessas coisas. E isso é muito perigoso. O nome Nicodemos significa o que lidera o povo, o que vence pelo povo. Esse é o significado. Conhecimento não salva ninguém. A nossa alma, amados, ela tem uma sede que não é de coisas. Ela é uma sede de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, assim eu tenho sede de Ti. E essa sede, ela não pode ser suprida por qualquer água. Só Jesus pode suprir isso na nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. O mais difícil, talvez não seja perder o status, a posição, o dinheiro. Sabe o que é mais difícil? É a gente abandonar o nosso orgulho, o nosso ego. Isso muitas vezes é o que nos leva para a desgraça. Como é difícil a gente abrir mão do orgulho. Como é difícil. Mas como é necessário. A gente precisa ser humilde, reconhecer a nossa condição de pecador, reconhecer que o nosso orgulho não vai permitir que a gente chegue até o céu, muito menos o nosso ego. Nicodemos começou um diálogo com Jesus, reconhecendo que Jesus era diferente. Olha só o que ele falou: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Ele reconheceu que Jesus era de Deus. Ele reconheceu que mesmo um pregador de rua, mesmo que tivesse todo o conhecimento, não faria os milagres que ele estava fazendo, se Deus não fosse com ele. Não tinha como. Digo-vos a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Não é assim? Muitas vezes vamos à igreja buscar um alívio e Deus nos traz um confronto. Às vezes a gente vem buscar cura e Deus nos traz confronto. Às vezes a gente vem buscar conforto e Ele nos dá confronto. Sabe, amados, a gente precisa sair do nosso lugar de conforto. E a gente precisa aceitar o confronto e dar o primeiro passo. Mesmo que for à noite. Às vezes a gente vem na igreja, e muitas pessoas vão numa igreja longe da sua casa. Por quê? Porque não quer que ninguém do bairro veja que ela foi na igreja. Mas, quando a coisa aperta mesmo, vai procurar as coisas ocultas.
E coisa oculta não vem de Deus, porque tudo que é de Deus é transparente e bem claro. Mas por que vai procurar coisas ocultas? Porque lá ninguém fala nada, ninguém expõe, ninguém pergunta nada. Eu simplesmente pago e recebo, teoricamente, né, aquilo que me prometeram. Por isso que as pessoas vão em coisas ocultas. Nós não podemos nos envergonhar de Jesus, muito menos de vir à sua casa. Eu conheço pessoas que vêm na igreja toda quarta e todo domingo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus se você é uma dessas pessoas. Quando a gente estava na pandemia, tinha um irmão abençoado, que ele saía do trabalho dele e vinha direto para o culto. E nós tínhamos 2 cultos seguidos, né? Um era 7 às 8, e o outro era das 8h30 às 9h30. Ele ficava nos 2. Ele ficava nos 2 cultos. E aí perguntaram para ele, mas por que tu faz isso? Por que tu vem nos 2 cultos? A palavra é praticamente a mesma e tal. Ele falou, não, é que eu venho tão cansado do trabalho, que a primeira eu não consigo compreender muito bem, eu dou umas cochiladas, dou umas pescadas, mas aí no segundo eu presto atenção. Isso é paixão, amado. Isso é amor pela palavra de Deus. Isso é não se envergonhar de vir na casa do Senhor, de seguir a Jesus. Isso é tão maravilhoso. E a gente fica colocando empecilhos, desculpas. Qualquer coisa é desculpa para nós não virmos na igreja. Sabe, amado, o lobo, ele não pega a ovelha que está no meio do rebanho. Ele pega aquela que desgarrou, aquela que se afastou. É essa que ele pega. Você não vem num culto, no outro culto fica muito mais difícil para você vir. Aí você não vem no outro, o próximo, mais difícil ainda, e assim vai. Quando você vê, você está fora da igreja do Senhor, e você não está mais ouvindo a voz que vem da sarça. Não deixa isso acontecer. Se não está com vontade, isso é uma frase minha, se não está com vontade, vai sem vontade, porque a hora que você chegar aqui, Deus vai te surpreender. Eu já cheguei a ministrar o Start aqui, que é toda quinta-feira, que é palavra de Deus, arrebentado, cansado, de ter trabalhado 15 horas seguidas, e chegar aqui no Start, e nunca me passar pela cabecinha, eu não vou, eu estou cansado, eu vou assim mesmo. Eu chegar aqui no Start, ministrar a palavra para 8, 10 pessoas que vêm no Start, e quando acabar, eu saí totalmente renovado, fisicamente. Eu entrar cansado e sair bem. Falo, nossa, uau, o que Deus faz? Deus restaura, Deus renova. Quando você está fazendo algo para o reino, sabe o que você está fazendo? Você está amando. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que eu contei no Start, quinta-feira passada. Sabe em quantos lugares na Bíblia Jesus fala, eu te amo? Nenhum. Mas ele não chamou Pedro um dia e falou, Pedro, eu te amo, Pedro. Não. E João? João era o discípulo amado, certo? Ele não chamou João e disse, João, como eu te amo, João. Nunca. Não tem em lugar nenhum na Bíblia. Você sabe por quê? Porque amar não é isso. Isso foi o que o homem criou. O homem criou algo mentiroso, que basta eu falar para você, basta eu pronunciar, e está tudo certo, você já está amado. João 3,16. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor, amado. Se você diz que você ama, você tem que dar, você tem que se doar. Amar não é receber, amar é dar. Sabe por que os casais se separam? Porque eu caso para minha mulher me fazer feliz. Não vai durar, não vai durar, não vai. Você casa para fazer a tua esposa feliz. Jesus amava todos, amava João, amava Pedro, amava Paulo, todos. Mas como que ele amava? Ele
se doava para eles, ele dava, ele fazia, ele estava presente. Era isso que Jesus fazia. Isso é amor. Quando a paixão que eu falei lá no início passa, ela se transforma em amor. E quando se transforma em amor, você vai fazer tudo aquilo que Jesus quer, porque você quer agradar a Ele. Você quer que Ele se sinta amado, porque Ele já fez tudo por você. Você tem que se sentir amado. Não existe nada mais poderoso do que entregar a vida. A palavra diz isso. Não há nada mais forte, mais poderoso do que alguém entregar a vida pelo seu próprio irmão. E foi isso que Jesus fez. Ele nos entregou a sua própria vida para que nós tivéssemos a nossa vida. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Passou a paixão, então. Agora vem a maturidade. E a maturidade exige amor. Exige que você ame. Eu não sei como você conheceu a Jesus. Se foi no momento de paixão, se foi por cura, se foi porque Ele te deu algo que você queria muito, e se você se afastou dEle. Eu só sei que Ele continua te amando, Ele continua te perdoando, Ele continua te esperando. Eis que estou à porta e bato. Ele está aqui hoje, ó. Toque, toque, toque. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei contigo. Ele está aguardando o teu primeiro passo. E o primeiro passo é o arrependimento. Senhor, eu me arrependo de ter me afastado de Ti, Pai. Eu me arrependo de ter voltado ao vômito, de ter voltado às práticas pecaminosas. Mas hoje eu decido mudança. Hoje eu decido me reconciliar contigo. Reconciliar é uma palavra tão linda. Reconciliar. A Bíblia existe por causa dessa palavra. Jesus veio por causa dessa palavra. Reconciliação. Nós vivemos muito tempo longe e afastados de Deus, amado. Não deixa passar mais um dia. Não deixa passar mais um dia. Fique de pé. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias
que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.